Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear M1. Na aula passada, a gente introduziu o conceito de base de um espaço vetorial, que era nada mais nada menos do que um conjunto de vetores no espaço que geravam o espaço e tal que esse conjunto era linearmente independente. Esse foi o conceito que a gente introduziu de base para um espaço vetorial. Também na aula passada, a gente conseguiu perceber, através de alguns exemplos, como no caso do R2 e do R3, que para um dado espaço vetorial existem infinitas bases. No entanto, a gente observou que essas bases elas possuíam o mesmo número de elementos. Por exemplo, a gente viu duas bases para o espaço vetorial R2 e ambas as bases tinham apenas dois elementos. E vimos duas bases para o espaço vetorial R3, onde ambas as bases possuíam três elementos. A ideia é tentar agora desenvolver um pouco da teoria sobre base para explicar, teoricamente, por que qualquer base de um espaço vetorial de dimensão finita possui exatamente o mesmo número de elementos. De modo que, a partir daí, a gente vai poder definir a noção de dimensão de um espaço vetorial. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro resultado que nós temos diz o seguinte: sejam V1, V2 e Vn vetores não nulos que geram um espaço vetorial V. Então, dentre esses vetores, podemos extrair uma base de V. Então, o que esse teorema nos diz? Ele nos diz que se você tem um conjunto de vetores que geram o seu espaço vetorial, então, a partir desse conjunto, é possível extrair uma base para o espaço vetorial V. E a ideia para provar esse resultado é bastante simples. Vejamos a seguir. Então, a ideia é o seguinte: se a sua lista de vetores que geram o seu espaço é uma lista Li, então você já tem a sua base para o seu espaço vetorial e nada precisa ser provado. No entanto, se essa lista é linearmente dependente, a gente sabe que um desses vetores da lista é combinação linear dos demais. Aí o que é que você faz? Retira da lista esse vetor que é combinação linear dos demais. E aí os vetores remanescentes, ou seja, os vetores que sobraram, vão continuar gerando o seu espaço V. E aí agora você testa se dentre esses que restaram esse conjunto é Li. Se for Li, você chegou na sua base para o seu espaço vetorial V. Se não for Li, vai ter um desses elementos da lista que é escrito como combinação linear dos demais. E aí o que é que você vai fazer? Você vai retirar esse elemento que é combinação linear dos demais. E aí a lista que sobra continua gerando o seu espaço vetorial V e agora de novo você testa se os vetores que sobraram são Li. Se for, você chegou à sua base. Se não for, continua fazendo esse mesmo procedimento. E aí você vai fazendo isso até chegar em uma lista que seja Li, tá certo? E a ideia da prova é exatamente essa aí que a gente comentou aqui. O próximo resultado eu não vou mostrar, tá certo? Vou deixar aí como exercício. E ele diz o seguinte: seja V um espaço vetorial gerado por um conjunto finito de vetores. Então, qualquer conjunto com mais de n vetores é necessariamente LD. Tá certo? E aí, portanto, qualquer conjunto Li vai ter no máximo n vetores.
tá certo? E aí, como consequência desse resultado, né, a gente tem o seguinte corolário, que é onde a gente queria chegar, que qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos, tá certo? E aí esse número a gente chama ele de dimensão do nosso espaço vetorial V e denota por dimensão de V. E aí a prova desse resultado é simples, porque considere dois conjuntos de vetores, né, como sendo bases para o seu espaço V. E aí você vai considerar que esses conjuntos, né, possuem um número diferente de uma quantidade diferente de elementos, né? Então, por exemplo, no primeiro conjunto, eu estou supondo que minha base tem n elementos, e no meu segundo conjunto eu estou supondo que a minha base tem m elementos. E aí, como V1, V2 até Vn vai ter que gerar V, né? Porque é uma base para V, e W1, W2 e Wm são Li, então, pela proposição anterior, você tem que ter que o M tem que ser menor ou igual a N, tá certo? Porque se M fosse maior do que N, então o conjunto formado pelos vetores W1, W2 até Wn deveria ser LD, pela proposição anterior, né? Mas como Li, por ser uma base, então o M tem que ser menor ou igual que o N. Aí agora você aplica o mesmo argumento, sendo que ao contrário. Então, como agora o W1, o W2 até o Wm gera o espaço V, porque, por hipótese, é uma base para V, e agora o seu conjunto de vetores V1, V2 até Vn é Li, né? Então agora o N tem que ser menor ou igual ao M, né? Novamente pelo teorema anterior, porque se fosse maior, se o N fosse maior do que M, essa lista teria que ser LD pelo teorema anterior, mas por hipótese ela é Li, então tem que ser menor ou igual o N ao M. Então, primeiro eu mostrei que o M deveria ser menor ou igual ao N. E agora eu mostrei que o N deve ser menor ou igual que o M. Ou seja, no final das contas, você vai ter que o N deve ser igual ao M. Provando assim o nosso resultado. Então, portanto, qualquer base de um espaço vetorial, né, vai ter exatamente o mesmo número de elementos. E aí aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa, aqui a gente está trabalhando somente com espaços vetoriais de dimensão finita, tá certo? Pois existem espaços vetoriais de dimensão infinita. E aí esse tipo de exemplo acontece quando a gente trabalha, por exemplo, com espaços de funções, né? Nesse caso, a gente precisa de um conjunto infinito de vetores para gerar o espaço. Mas aí, isso não quer dizer que estamos trabalhando com combinações lineares infinitas, né? Mas sim que cada vetor do espaço vai ser uma combinação linear finita daquela sua base infinita. Ou seja, para cada vetor, nesse caso, a gente escolhe uma quantidade finita de vetores da sua base, que é infinita, tá certo? E com essa quantidade finita, você escreve o vetor dado como combinação linear dessa quantidade, tá certo? Mas aí, no contexto que a gente trabalha aqui, neste curso, a gente só vai estar interessado em espaços vetoriais com dimensão finita, ou seja, existe uma quantidade finita de elementos na nossa base, tá certo, pessoal? Agora que a gente já sabe, né, já provou que de fato
quaisquer bases de um espaço vetorial devem ter a mesma quantidade de elementos, então a gente pode falar da dimensão de alguns espaços, pois a gente já exibiu bases para ele. Então, qual é a dimensão do nosso espaço vetorial Rn, né? Aqui o Rn com aquelas operações usuais de soma de vetores, né? E multiplicação de um vetor por um escalar, né? E aí a base é exatamente n, porque a gente exibiu uma base que possuía n vetores, não foi isso? Que é exatamente aquela base canônica, né? Formada pelos vetores canônicos unitários, E1, E2, até o En, tá certo? Aí, Pn, aqui é o espaço dos polinômios com grau menor ou igual a n, né? E aí a gente também exibiu uma base canônica para esse espaço, que era aquele conjunto formado pelos vetores 1, x, x quadrado, e assim você prosseguir até x elevado à potência n, né? E aí como essa base tem exatamente n mais 1 elementos, então qualquer outra base para o seu espaço Pn também vai ter que possuir n mais 1 elementos, e portanto a dimensão do nosso espaço vetorial Pn é exatamente n mais 1. E aí eu fiz o exemplo, na verdade eu deixei como exercício o exemplo das matrizes 2×2, mas você pode pensar no conjunto das matrizes de tamanho m por n, de um modo geral, e você pode pensar numa base canônica para esse espaço, tá certo? Similarmente ao caso 2×2, e aí você nota que essa base vai ter exatamente m vezes n elementos. E aí, portanto, qualquer base para o conjunto das matrizes de tamanho m por n vai ter que ter exatamente m vezes n elementos. E, portanto, a dimensão desse espaço é m vezes n. Aqui são só alguns exemplos de espaços que a gente costuma trabalhar mais nesse curso aqui, né, da dimensão. E aí o próximo resultado diz que qualquer conjunto de vetores Li de um espaço vetorial V de dimensão finita pode ser completado de modo a formar uma base para o seu espaço vetorial V. Aqui a ideia é similar àquele primeiro resultado que a gente demonstrou no início dessa aula, né? Se a gente tem um conjunto LD, a gente pode retirar vetores, que são combinações lineares, dentro desse conjunto, até obter um conjunto Li, né? Aqui a ideia é o contrário agora. Se você tem um conjunto de vetores Li, você pode completar esse conjunto de modo agora a obter uma base para o seu espaço vetorial V, tá certo? E a ideia é o seguinte: suponha que a dimensão do seu espaço é n e você tem uma lista menor de vetores, né, que são Li, né? Porque se for exatamente n, você já vai ter a base para o seu espaço, tá certo? Então, o que acontece? Se sua lista menor é Li, você vai poder pegar um vetor que não pode ser escrito como combinação linear desses e acrescentar ele à lista. E aí depois que você acrescenta ele à lista, você testa se o conjunto agora que você vai obter vai gerar o seu espaço V. Se não gerar, pega outro vetor que não é escrito como combinação linear desses que você já tem, adiciona ele à lista e testa se o conjunto que você obtém agora gera o seu espaço V. E aí, como você está adicionando vetores que são sempre Li com os que já estão na lista, a lista resultante continua sendo Li. E aí você tem que ficar testando para ver se ela gera o espaço, né? Porque para ser uma base você precisa de uma lista que é Li e que gere o espaço, né? E aí, como a dimensão do espaço é n, ou seja, é finita, uma hora esse seu problema de ficar adicionando vetores, né, à sua lista,
que são vetores que são LI com os vetores da sua lista, esse processo vai ter que parar, né? Porque uma hora você vai atingir uma quantidade N de vetores, tá certo? Que vai gerar o seu espaço vetorial. E aí você chega na sua base. E aí um outro resultado que a gente tem diz respeito à dimensão de qualquer subespaço de um espaço vetorial V. Então, dado U e W subespaços de um espaço vetorial V, né, com dimensão finita, então a dimensão do subespaço é sempre menor ou igual que a dimensão do espaço, né? E além disso, vale essa fórmula aqui, né, que relaciona a dimensão do subespaço soma com as dimensões de cada um dos subespaços e com a dimensão do subespaço interseção. Tá certo? E a ideia para provar esse resultado é simples, porque você vai tomar bases para U e W, tá certo? E aí quando você junta as bases de U e a de W, você tem um conjunto gerador para o subespaço U mais W. E aí o que é que você precisa fazer agora? Você precisa retirar desse conjunto de geradores os vetores que estão contidos nos dois espaços, tá certo? E aí quando você faz isso, você vai estar retirando, né, a dimensão do subespaço U interseção V. Então é basicamente isso, tá certo? Que você deve fazer. E aí a escrita dessa prova eu deixo para vocês como exercício, tá certo? Bem, a seguir a gente vai ver um exemplo de como a gente pode usar esse resultado que a gente acabou de comentar sobre ele, tá certo? Então, ó, dado W1 e W2 subespaços vetoriais do R4, primeiro eu quero que vocês me determinem a dimensão de W1 e a dimensão de W2. Depois eu quero que vocês me determinem a dimensão de W1 interseção W2. Ou, perdão, que vocês me determinem W1 interseção W2. Depois eu quero que vocês exibam uma base para W1 interseção W2. Quero que vocês determinem quem é W1 mais W2. Quero que vocês justifiquem se W1 mais W2 é ou não soma direta. E quero que vocês vejam se W1 mais W2 gera todo o seu R4. Tá certo? E aí vamos lá resolver este exemplo. Então, inicialmente, eu quero determinar a dimensão desse subespaço que vocês estão vendo aí. Então, a ideia é eu conseguir transformar ele para um conjunto gerador. Ou seja, eu vou ter que descobrir quais são os vetores que geram esse subespaço aí. E aí a ideia é eu brincar com essas equações aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que x, y, zt pertencente a R4 com a condição. Aqui x mais y igual a zero é a mesma coisa que x igual a menos y. E z menos t igual a zero é a mesma coisa que z igual a t. Aí agora você vai pegar essas informações e substituir aqui, ó. De modo que isso fica. Então eu vou trocar x por menos y, né? Aí continuo repetindo y. Continuo repetindo z e eu vou trocar t por z também. E agora y e z varia sobre o conjunto dos números reais. Aí aqui a ideia agora é quebrar isso aqui como uma soma de dois vetores, onde um deles só dependa da variável y e o outro só dependa da variável z. E aí eu faço isso escrevendo esse vetor como sendo menos y, 0, 0, mais 0, 0, z, z. E aí com y e z, números reais. E aí note que se eu efetuo essa soma aqui,
eu volto exatamente para o que eu tinha anteriormente, tá certo? E aí agora eu posso simplesmente tirar essas variáveis aqui, de modo a ficar y vezes menos 1, 1, 0, 0, mais z vezes 0, 0, 1, 1, com y e z números reais. Tá certo? E aí, ó, novamente, se você multiplica esse y aqui por cada um das entradas, você retorna para esse cara aqui. Igualmente para essa segunda parcela aqui. Mas aí, por definição, isso aqui é o conjunto gerado pelos vetores menos 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1. Então, transformei o meu subconjunto meu subespaço W em um subespaço gerador, né? Ou seja, eu descobri que meu subespaço W1 é gerado por esses dois vetores aí. Aí, como eu quero a dimensão de W1, eu preciso exibir uma base para W1, né? Então, eu já sei que ele é gerado por esses dois vetores, tá certo? Então, agora das duas umas. Ou essa lista é LD, ou ela é LI. Se ela for LI, eu tenho a minha base para o meu espaço. Se ela for LD, eu posso retirar elementos dessa base de modo a chegar num conjunto gerador para W1 que é LI, tá certo? Pelo que a gente já provou em algum desses teoremas dessa aula aí. Mas aí, ó, dois vetores, eles são LDs se somente se um é múltiplo do outro, né? Ou seja, um é combinação linear do outro, né? E aí, como eles não são múltiplos, esses dois vetores, eles são de fato LD. E aí, portanto, isso é uma base para o nosso espaço vetorial. Então, você pode botar assim, ó, o 1 igual a menos 1, 0, 0. E o 2 igual a 0, 0, 1, 1. São LI. E aí, portanto, a minha base para W1 é exatamente o conjunto formado por esses dois vetores aí. E aí, portanto, isso me diz que a dimensão de W1 é 2. Para o W2, a gente quer também a dimensão desse W2, então a gente tem que exibir uma base para W2. Aqui a ideia é a mesma que anteriormente. Então eu vou pular aqui um pouco as contas e vou deixar para vocês desenvolverem, tá certo? Mas a ideia é a mesma. Então, ó, é reescrever isso aqui como XYZT, que está em R4. Aí aqui, ó, você tem uma equação com 4 incógnitas. Então você tem exatamente 3 variáveis livres. Ou seja, você vai poder pegar uma equação desse sistema e colocar em função das outras 3. Então você escolhe aqui se você quer colocar x em função de y, z e t, ou y em função de x, z e t, ou z em função de x, y, t, ou t em função de x, y e z. Você está livre. Aí eu vou escolher colocar x em função de y, z e t. Então eu fico com x igual a y mais z menos t. Aí você agora traz essa informação para aqui para dentro. Aí o x é y mais z menos t. Aí o y continua, o z também, o t também, com a condição de que y, z e t agora números reais.
E aí aqui, ó, esse seu vetorzinho aqui depende de uma variável y, de uma variável z e de variável t. Então a ideia é você escrever como um vetor que só dependa da variável y, mais um que só dependa de z, mais um que só dependa de t. Né? Então isso vai ficar y 0 mais z 0 mais menos t 0 t. E aí com y, z e t reais. E aí agora você tira o y daqui de dentro, o z daqui de dentro e o t daqui de dentro, de modo que isso aqui é o conjunto gerado pelos vetores 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e menos 1, 0, 0, 1. Aí agora vocês devem provar que esses três vetores são LI. Aí depois de provado que esses três vetores são LIs, a gente chega à conclusão que a base para W2 é exatamente de modo que a dimensão de W2 é 3. O próximo item quer que a gente mostre quem é W1 interseção W2, tá certo? Então a ideia é o seguinte, a ideia é que um vetor da forma x, y, z, t vai estar em W1 interseção W2 se e somente se esse vetor está em W1, mas aí se ele está em W1, você sabe que x mais y é igual a 0, e você sabe que z menos t é igual a 0. E aí se ele também está em W2, você sabe que x menos y mais, menos z mais t deve ser 0. Então, sua interseção vai ser todos os vetores x, y, z, t, tal que x, y, z e t satisfaz esse sistema linear homogêneo aí. Que a gente sabe que sempre tem solução, né? A pergunta é se tem uma, que é a solução trivial, né? X, y e z e t igual a 0, ou se tem mais que uma solução. Tá certo? Então, vocês devem resolver aí esse sistema linear homogêneo, tá certo? A ideia é vocês considerarem a matriz ampliada dele, aí vocês vão escalonar ele, tá certo? Eu não vou fazer essa conta. Quando você fizer isso, você vai chegar que a sua forma escalonada é a seguinte, de modo que o sistema associado a essa forma escalonada vai ser x igual a 0, y igual a 0, e z menos t igual a 0. Tá certo? Ou seja, você tem que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes, que é 3, né? Mas você vai ter um grau de liberdade aqui, né? Ou seja, você vai poder pegar uma das variáveis, né, e colocar em função das outras 3. Nesse caso aqui, você pode escrever a solução do seu sistema, né, exatamente assim, ó. X igual a 0, y igual a 0, z igual a t, e t varia nos reais, né? De modo que para cada valor de t que você escolha, você obtém, né, a sua solução do sistema. Ou seja, no final das contas, o que a gente descobriu é que todo vetor da forma
0, 0, TT pertence a W1 interseção W2, né? Tá certo? Ou seja, deixa eu só reescrever aqui melhor. No final das contas, você viu que W1 interseção W2 é todo vetor da forma 0, 0, T, T, onde T varia sobre os números reais, de modo que isso aqui fica T vezes 0, 0, 1, 1, com T real. E aí, isso aqui, por definição, é o conjunto gerado pelo vetor 0, 0, 1, 1. Então, descobrimos quem é W1 interseção W2. Tá certo? Na letra C, ele pergunta quem é W1 mais W2. Então, como você já tem a lista de geradores para W1 e você já tem a lista de geradores para W2, então você já tem quem é a sua lista de geradores para W1 mais W2. Basta juntar os geradores de W1 com os geradores de W2. De modo que W1 mais W2 vai ser gerado por... Tá certo? Você só não sabe ainda se isso é uma base para W1 mais W2, né? Porque você não mostrou que esse conjunto é LI ainda, né? Mas a questão só pede quem é W1 mais W2, não pede para determinar a dimensão desse espaço, né? Aí a letra D pergunta se W1 mais W2 é soma direta. E a resposta é não. Por quê? Porque para a soma ser direta, W1 interseção W2 precisa ser igual ao conjunto formado apenas pelo vetor nulo do seu espaço vetorial, né? Mas a gente viu que W1 interseção W2 é exatamente o subespaço gerado por esse vetor aqui, que é diferente do conjunto formado só pelo vetor nulo do seu R4. E aí a conclusão não é soma direta. Tá certo, pessoal? Por fim, ele pergunta se W1 mais W2 gera o R4. Tá certo? Então, para saber se isso é verdade, você tem que exibir uma base para W1 mais W2. Se essa base tiver 4 elementos, então, de fato, W1 mais W2 vai ser igual ao R4, né? E aí, por que 4 elementos? Porque a dimensão do R4 é 4. E aí, no item C, você percebeu que o W1 mais W2 eram gerados por 5 vetores, né? E aí, o que acontece é que algum desses vetores é combinação linear dos outros da lista. E aí, você tem que retirar ele da lista para obter a sua base. Tá certo? Ou seja, você tem que eliminar os vetores supérfluos desse seu conjunto gerador. E aí, como é que você faz para descobrir quem é o vetor que é supérfluo, que você pode eliminar? Então, aqui eu vou deixar só a dica para vocês fazerem. A ideia é que vocês considerem, vocês escrevam cada vetor desses aí numa linha de uma matriz, né? Então, aqui vai ter o primeiro vetor. Aqui vai ser o segundo vetor. Então, eu peguei cada vetor desse e escrevi na linha de uma matriz. E agora você vai escalonar essa sua matriz até a sua forma reduzida. E aí, quando você fizer isso, você vai obter essa matriz aqui, ó.
E aí, portanto, quem vai ser W1 mais W2 também, né? Então, como essa linha aqui zerou, né? Porque ela era, esse vetor aqui, né? Era um vetor supérfluo. Então, de modo que o seu W1, W2 vai ser apenas gerado por esses 4 remanescentes que sobraram aqui. Tá certo? Que são Li. Tá certo? Ou seja, a dimensão de W1 mais W2 é igual a 4, né? Que é igual à dimensão do R4. Então, isso prova que, de fato, W1 mais W2 dá tudo R4. Mas a soma não é direta, exatamente porque nós vimos que a interseção desses dois subespaços não é o conjunto formado apenas pelo vetor nulo. Tá certo, pessoal? E aí a gente finaliza essa aula por aqui. Aqui está as referências que usamos para construir esta aula. E muito obrigado a todos e a todas. E até a nossa próxima aula.